Oi, gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Gente, hoje eu vou gravar um vídeo que eu acho que eu já gravei, mas eu vou gravar de novo, porque, enfim, é muito pertinente. Tem pessoas aqui que ainda não assistiram, tem pessoas que não pegaram aquela leva de vídeos de 2016, 2017. A internet, ela é muito fluida, né? Então, às vezes uma coisa que foi gravada lá em 2016, 2017, às vezes a opinião da gente até já mudou. Tem coisa aí que a gente pensa diferente, né? Eu deixo às vezes certas coisas lá pra denotar que, primeiro, eu não tenho nada a esconder, e segundo, era uma opinião que eu tinha na época, mas muita coisa na cabeça da gente muda, né? Porque a gente passa por novas experiências. Então eu vou gravar esse vídeo com esse tema outra vez. Talvez seja um pouco diferente do que eu gravei lá atrás. Gente, é sobre a romantização do sofrimento. Com essa onda aí do Covid-19 que a gente está passando, né? Tem tido muita romantização do sofrimento. Eu tô vendo post de pessoas dizendo que mas a natureza voltou a ficar exuberante, os animaizinhos voltaram a frequentar os parques, as praças, que antes o ser humano meio que impedia ali eles de vicejarem por ali, porque o ser humano vai, constrói prédio, constrói praça, constrói várias coisas e o animalzinho acaba ficando fora daquele lugar que era o habitat dele. As pessoas começam a dizer que o Covid é algo bom. Ai, gente, pelo amor de Deus, o Covid é algo bom. Gente, o Covid não é um mensageiro da galáxia que veio para curar o planeta Terra. Esse é um exemplo do Covid, podia ser qualquer outro exemplo aqui. Podia ser qualquer outro exemplo aqui. O Covid, tá, são coisas boas. Por exemplo, dizem que o canal de Veneza tá limpinho, que o céu tá mais limpo, o céu de São Paulo tá mais limpo. Dá pra ver, lá na Índia dá pra ver o Himalaia, depois de 30 anos dá pra ver o Himalaia. Porque a quarentena fez com que as pessoas dirigissem menos, gastassem menos, jogassem menos CO2 enfim, na atmosfera, e agora tá tudo mais limpinho, tudo mais bonitinho. São coisas boas, são. Mas será que precisava de um vírus para isso? Será que a gente não poderia ter se conscientizado e falado assim, poxa, precisamos emitir menos CO2, vamos usar menos carro, vamos andar mais, vamos pegar um transporte público. Eu, por exemplo, eu tenho carteira, mas nunca dirigi. Então, muitas vezes acontece isso, né? Da gente ter, por exemplo, uma coisa boa, mas que podia ser obtida de outra forma. Isso de conviver com os animais. Antigamente o ser humano convivia com os animais. Não precisava expulsar os animais, né? Por exemplo, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo ela é toda cheia de rios e os rios eles estão todos redirecionados. Os seus leitos dos seus rios estão redirecionados, tá? Debaixo da terra, então chove, tem enchente. Por que tem enchente? Porque é para ter? Não, é porque fizeram isso com os rios. Por quê? Porque lá no início do século XX, até uns 50, 60 mais ou menos, era aquela loucura do progresso. Tem que construir prédio, tem que construir indústria, né? Vocês veem as fotos da Avenida Paulista no início do século XX, há 100, 110 anos atrás, como que ela era bucólica, ela parecia um trechinho do campo, né? Ao passo que dos anos 40, 50 para cá, demoliram-se casarões, demoliram-se tudo que tinha ali, fizeram prédios enormes, parece uns negoção de concreto, que em outras cidades às vezes você nem vê, é muito intimidador você estar ali no meio daquele monte de prédio. E aí, de repente, quando começou aquela onda da conscientização, nos anos 70 mais ou menos, a onda da conscientização, entendeu? Da ecologia. Na verdade, a ecologia tem a ver com a atitude que a gente tem reflete no resto do sistema. Eu não vou simplesmente chegar lá, eu faço o que eu quero, acabou. Quando a gente fala de ecologia, a gente logo pensa em plantinha, em vasinho, em peixinho. Não, não é só isso. O vírus que a gente está passando agora tem um pouco a ver com isso também.
Por que que tem a ver? Porque uma pessoa que ficou doente lá na China, olha aí o que que não causou. Precisou de uma pessoa doente com um vírus para o qual ninguém tinha imunidade ainda. A gripe, a gente tem uma certa imunidade. Outras doenças, a gente tem uma certa imunidade. Com o vírus, ninguém tinha. E o vírus, novamente, se eu estiver falando bobagem, vocês podem me corrigir aqui. O vírus, se eu não me engano, ele é um filamento de DNA ou RNA dentro de uma capinha de proteína ou lipídio. No caso do Covid, é lipídio, por isso que falam para lavar a mão bastante, porque lavar as mãos dissolve a capa de lipídio que envolve o vírus. Ele não tem nem célula, é um negócio tão simples que ele não tem nem célula. Um negocinho tão simples que não tem nem célula parou a vida da gente, do mundo. É isso que é ecologia. Não tem essa de alguém tem uma atitude lá na China e não vai reverberar na gente aqui. Claro que vai. Ah, é problema dele. É problema dele. Ele mora lá na outra rua, é problema dele. Não é bem assim. Claro que você não vai ficar pegando todo mundo no colinho e trazendo para dentro da sua casa. Isso é impossível. Mas as nossas atitudes refletem no que a gente faz e no que a gente é. Né, gente? E no que todo mundo faz e no que todo mundo é. Você tá aqui, você tá produzindo lixo, você tá produzindo gás carbônico também, né? Quando você respira, você já produz gás carbônico, então todas as suas atitudes produzem alguma coisa, seja de bom, seja de ruim. E, gente, olha só, por que eu tô falando disso? Porque estão romantizando um vírus. Eu não acho certo romantizar um vírus. Vamos pegar outro exemplo que não tem nada a ver com vírus? Por exemplo, eu conheço pessoas que tiveram relações horríveis, que fizeram ela sofrer muito, e de repente essa pessoa chegou e, de tanto desgosto com essa relação, não precisa ser namorado, pode ser parente, às vezes um trabalho, né? Quando eu tive uma crise muito forte, foi quando eu dei aula na escola pública. E eu emagreci. Na época eu emagreci. Aí vamos supor que a pessoa tá acima do peso por alguma razão. E aí ela emagrece. Ela perde o peso que ela precisa perder. Aí tem gente que fala, oh, mas você perdeu peso, pelo menos tem esse lado de positivo. Mas precisava acontecer isso na tua vida. Precisava você ter uma relação ruim para perder o apetite, para entrar em depressão, para perder peso. Até porque se você depois voltar, você vai comer e vai engordar tudo de novo. Foi o que aconteceu comigo. Eu perdi na época 6, 7 quilos, na época da depressão que eu tive, foi muito intenso. E eu recuperei tudo logo em seguida, porque eu não mudei meus hábitos alimentares. Entendeu? Então não adianta você, por exemplo, emagrecer por causa de depressão. Quando você sair da, entre aspas, depressão, você vai voltar com os hábitos que vão te engordar tudo de novo. Assim como tem gente que engorda muito. Na outra crise que eu tive, em 2009, eu tive essa crise. Eu engordei e eu não consegui perder todos os quilos. Por quê? Porque os meus hábitos alimentares não mudaram. Tem coisa que tá tão entranhada dentro da gente que a gente não consegue mudar tão fácil e nem tão rápido. Então, às vezes o sofrimento, por exemplo, aquele cara que foi rejeitado pela menina e, quer saber, eu fui rejeitada, eu vou pra academia, vou ficar bombado, vou ficar bonito, pra ela ver o que ela perdeu. Tem gente que pensa assim, mas ele não podia ter feito todo esse processo sem todo aquele sofrimento. Então eu penso que certos tipos de sofrimento são desnecessários. Eu não romantizo o sofrimento, não. Que é um exemplo, tem gente que fala assim, foi graças à sua relação com a sua mãe abusiva que você é quem você é hoje. Mas e os traumas que ficam pro resto da sua vida? Tem gente, por exemplo, que teme se tornar uma mãe ruim e se torna uma mãe excelente, porque teve uma mãe ruim. Mas precisava ter uma mãe ruim, ou seja, eu não creio, eu não corroboro com esse tipo de visão de que relacionamento abusivo ensina, mãe abusiva ensina, não sei o que ensina. Porque é algo que é muito
O preço é muito alto. Não é necessário você passar por isso. Eu, pelo menos, penso dessa forma, que não é necessário passar por isso. Então, o pessoal. Eu já vi vídeo, gente, texto falando assim, que o vírus, ele é um. Ah, não, eu não sou inimigo. Gente, tem gente morrendo sem ar nos hospitais. Você sabe o que é morrer sem ar, gente? Eu já tive refluxo, tampava a garganta inteirinha, eu não conseguia respirar. É horrível. É você morrer, é como se você morresse afogado, só que sem água em volta. E não adianta tossir, não adianta. Você tá com sua respiração bloqueada. No caso do Covid é pior, porque são os pulmões todos tomados pelo muco, né? Que a pessoa não consegue respirar. No meu caso era só a garganta, era só a traqueia que estava trancada. E também tinha fundo emocional. Refluxo tem fundo emocional, né? Gente, e você acha que esse vírus é amigo? Ele não é amigo nem inimigo, ele é um filamento de DNA dentro de uma capa de lipídio. Parem de romantizar essas coisas, gente. Gente, para de romantizar essas coisas. Também não romantizem pro outro lado dizendo que ele é um inimigo. Não chega, é uma circunstância lamentável, é uma circunstância calamitosa. Mas inimigo, ele não tem nem consciência. Ele não tem nem consciência. Não dá para saber da onde, né, que os vírus surgiram, da onde que eles vieram, por que eles vieram, por que se desenvolveu essa forma de semivida, porque eles não têm nem célula, então não se entra nem no consenso se eles são vivos ou não. Mas eles não têm nem cérebro, eles não têm nem sistema nervoso central para você chegar e falar que ele é um mensageiro, que ele é um herói, que vai sair tudo numa boa. Sabe por quê, gente? Desculpa o pessimismo, tá? Eu não quero trazer mensagem de pessimismo pra cá, não. Mas você já parou pra pensar numa coisa, gente? Que nós já tivemos tanta pandemia, nós já tivemos tanta coisa, que a nossa geração nunca viveu algo assim. A nossa geração, eu digo, as pessoas um pouco mais velhas e um pouco mais novas, né? Mas teve a gripe espanhola em 1918. O mundo voltou ao normal, tanto que teve logo em seguida, não logo em seguida, mas cerca de 20 anos depois, mais ou menos, né? Teve a Segunda Guerra Mundial. A sociedade estava melhor? Não, não estava. Houve uma determinada epidemia de meningite nos anos 70 aqui no Brasil. A sociedade ficou melhor? Não ficou. Houve. Como é que era o nome do negócio? Houve o tal do Holocausto de Barbacena, que foi quando internavam as pessoas ditas como loucas. O manicomial tá bem mais diminuída, né? Não se interna tanta gente quanto se internava até os anos 80, mais ou menos, 90, né? A sociedade mudou bastante, mas se bem que tem gente aí falando de internar quem tá com coronavírus, né? Como se fosse um campo de concentração. Olha as ideias com as quais flertando, gente. Mas, apesar disso, melhorou? Não, não melhorou. Tem gente aí querendo abrir campo de concentração. De novo. Não foi só no nazismo que tinha campo de concentração. Tinha campo de concentração, tinha os gulags, tinha as escolas, as quais o Pol Pot lá no Quimer Vermelho usava para matar gente. Pesquisando sobre o Pol Pot, gente, foi um regime horrível. Lá no Camboja, no século XX, se eu não me engano, década de 70 e 80. E aí o pessoal vai melhorar, porque o coronavírus vai mudar o mundo. Não vai mudar o mundo. Vamos parar de romantizar o sofrimento. Minha opinião, eu não posso estar super errada. Eu não sei se eu tô certa ou se eu tô errada. Uma opinião que eu tô tecendo aqui, tem os comentários para vocês comentarem. Gente, eu só peço para vocês comentarem com educação. Tá? Vocês comentando com educação, vocês podem divergir à vontade. Mas eu penso que nós temos que mudar o micro para mudar o macro. Como é que eu vou ficar me metendo a mudar? Ai, vou mudar algo. Vocês lembram de 2013? O gigante acordou, todo mundo querendo mudar o mundo. Tem que mudar o micro para mudar o macro. A sociedade é feita de
dos pequenos núcleos, que é família, amigos, escola, se tá tudo bagunçado em você, como é que você vai querer mudar o mundo? E olha que essa bagunça interna nossa, a gente nunca vai limpar totalmente. Foi só quando eu me voltei para dentro, é uma frase do Jung também, né? Que olha para fora sonha, que olha para dentro enxerga. Foi só quando eu olhei para dentro, e olha que eu tenho milhões e milhões de defeitos, hein? Mas foi só quando eu olhei para dentro que, por exemplo, eu tive coragem de fazer contato zero, que eu tive coragem de parar de me escorar tanto na comida, que eu comecei a atingir padrões de comida um pouquinho mais saudáveis. Nessa quarentena eu tô comendo com muito mais disciplina. Você vai pra rua, você come um monte de bobagem. Você vai num lugar tal, coxinha R$1, mini coxinha R$1, né? Tinha um lugar ali na Paulista que era coxinha R$1, mini coxinha R$1. Ai, me vê logo 6, 7. R$7, o que é R$7? Tá entendendo? Aqui na quarentena, primeiro que a gente já não pode gastar tanto, porque a gente não tá ganhando tanto quanto antes. Segundo que eu tô com muito mais firmeza de propósito, até pra eliminar os outros quilos que ainda não consegui eliminar, né? Eliminei 16, quero eliminar pelo menos mais 15 para chegar no peso normal. Que eu tinha antes de começar a engordar, lá em 2009, pra vocês verem como faz tempo, faz 11 anos já, né? Gente, presta atenção numa coisa, eu acho assim que a gente não deve romantizamento. Você vê que até o vírus está pegando como se fosse um ar de Messias, como se tivesse que ter alguém que vai nos salvar. Gente, não é um filamento de DNA dentro de uma capa de proteína ou lipídio que vai nos salvar, pelo amor de Deus. Entendeu? E a gente tem que também olhar pra gente e consertar, não totalmente a gente, né? Se a gente não olhar pra gente, não limpar essa sujeirada que tá dentro da gente, pode vir vírus, pode vir a maremoto, pode vir... Quanto desastre natural não teve, esse ser humano vai lá, tá igualzinho. Por quê? Porque ele não se predispõe a mudar. E mudança é quebra de paradigma, e não tem coisa mais difícil de quebrar um paradigma. O que é um paradigma? É uma ideia que de tão calcada, de tão repetida por séculos, milênios a fio, as pessoas tomam como verdade absoluta. Se a gente não começar a mudar os nossos paradigmas, e os nossos paradigmas já é uma vida inteira de trabalho para mudar, imagina querer mudar o paradigma de um país inteiro, de um mundo inteiro, porque um vírus foi lá e matou um monte de gente. Não, minha opinião, né? Eu não sei, mas para mim não existem messias, muito menos vírus. Messias vírus para mim não existe, tá, gente? Então, nós temos que mudar, mas a gente tem que começar pela gente, e a gente tem que ter a noção de que quem vai nos salvar, opinião minha, né? Quem vai nos salvar de um comportamento negativo somos nós. Até as pessoas, até os amigos, eles podem nos ajudar, eles podem nos dar uma mão, mas percorrer o caminho e ter a força de vontade para chegar lá, tem que ser a gente mesmo. Eu costumo não romantizar o sofrimento, porque eu creio que há outras formas de aprender, porque o sofrimento deixa muito trauma. Gente, muito obrigada por mais essa atenção e até o próximo vídeo.